E aí, pessoal, estou aqui com Simone Bergamin, novamente maravilhosa, que doou aí seu tempo de novo pra gente, para falar de um assunto super importante e pouco comentado em redes sociais. E esse assunto é ir morar fora, ir morar em Portugal especificamente, com filhos de pais que são separados ou filhos de outro casamento, ou até mesmo indo solteira com o filho de um casamento anterior. Então, Cia, muito obrigada por fazer parte aqui do Bora Morar Fora. É um prazer estar aqui com você de novo, né? Você é muito querida pra gente. E vamos falar sobre esse assunto, que realmente é um assunto, assim, que eu abordei lá atrás, há mais de um ano atrás, e que eu fiquei muito surpreendida, porque eu não imaginava que tanta gente estava nessa mesma situação que eu, né? Como vocês já sabem, né? Eu tenho 4 filhos, né? E desses 4 filhos, os 3 mais velhos, meus 3 adolescentes, são do meu primeiro casamento. E aí eu falei, bom, vamos conversar aqui um pouquinho a respeito disso, porque é uma informação que é muito importante, tem que se programar, tem que tomar alguns cuidados. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, de novo, para que vocês entendam realmente a importância disso. Não, Ci, muito obrigada por estar falando disso aqui no canal, porque é um assunto mesmo que muitas pessoas estão procurando e nada melhor do que uma PhD nesse assunto, que tem 3 filhos do outro casamento e veio para Portugal aí, fazendo essa mudança com todo mundo. Então, explica um pouco pra gente como é que foi a sua trajetória nesse sentido, de levar as crianças para Portugal. Como é que foi essa sua relação com seu ex-marido para levar e a documentação que você precisou? Bom, primeiro assim, eu me separei já há mais de 10 anos, as crianças eram pequenas, né? E eu fiquei, na ocasião, com a guarda definitiva deles. Então, isso foi feito em juízo, quando a gente fez o divórcio, automaticamente essa guarda veio para mim. E dentro desse documento de guarda definitiva, e não era compartilhado, que é diferente, né? A compartilhada é aquele que a criança fica, que é mais recente, né? Uma lei mais recente que se instaurou aí, que a guarda compartilhada os dois cuidam, né? Os dois educam, ficam um período do tempo com os filhos e tal, e no meu caso não. No meu caso, eu tinha a guarda definitiva das crianças. E só que nesse documento que o juiz determinou, né, na ata, né, na audiência, dizia que ele teria que ver as crianças, poderia, né, ver, não era uma obrigação, mas poderia ver as crianças a cada 15 dias, em finais de semana alternados, e também Natal e Ano Novo alternados. Então, tudo isso estava nesse documento, ou seja, eu tinha a guarda, aparentemente estava tudo direitinho, né? Acontece que, saindo do país, eu estaria, assim, impedindo essas visitas frequentes, né? Porque não dá para visitar todo final de semana, ou então a cada 15 dias, porque fica uma coisa inviável. Mas eu fiquei atenta com essa situação, mas eu só fiquei atenta, eu não levei muito em consideração. Fora isso, né, tirando essa questão da guarda definitiva já instituída, no meu caso, eu tinha uma outra preocupação. Os meus filhos, eles sempre tiveram uma pensão alimentícia muito limitada, né, um valor baixo, né, sempre foi de um salário mínimo paulista para os 3. Então, assim, mal dava para nada. Se eu não fosse esforçada, se eu não fosse atrás, se eu não corresse atrás, os meus filhos não teriam praticamente condição de nada, que é a realidade de muitas mulheres, né? A gente vê, não só mulheres, eu vejo também hoje homens, né, que acabam que a mãe optando por deixar com o pai, e eles precisam ralar, porque esse valor de pensão ele não é suficiente, na grande maioria das vezes não é suficiente para suprir todas as necessidades deles. E eu tinha um problema muito recorrente de atraso nessas pensões, mas muito recorrente. E era, assim, uma das coisas que mais me tirava do sério, porque é deles, né? Não é para mim, era para eles. E aí eu comecei a juntar essas duas situações, né? A situação da guarda, dessa questão das visitas, que isso poderia ser um problema lá na frente, e também da pensão alimentícia começar a ter uma dificuldade um pouco maior. Então, além dessas duas questões, que é a questão das visitas e da pensão propriamente dita,
eu tinha também a questão do aviso, né? Como é que eu vou avisar que eu vou pegar e vou sair do país e eu vou dificultar essa visitação, né? Eu tive um pouco mais de sorte, né, vamos dizer assim, porque ele morava longe já. Eu morava em São Paulo e ele morava na Bahia, né? Ele tinha mudado há alguns anos, foi transferido por conta de trabalho, e aí acabou que não vê, né, por conta dessa distância, via as crianças 2 ou 3 vezes ao ano só. Então, para mim, foi um pouco mais fácil em relação a isso. Só que eu não fui pedir, eu fui comunicar, né? Eu não tenho que pedir nada, tenho que comunicar. A guarda é nossa, a gente cuida, a gente, né, dá tudo, supre todas as necessidades, então eu só vou comunicar. Então eu liguei e falei, ó, o negócio é o seguinte, estou mudando para Portugal, as crianças obviamente vão comigo, não vou pensar, eu falei, tá bom, pensa aí, mas se você não quiser, você vai ter que ficar, né, porque eu vou, mas claro que eu falei assim, porque eu tinha certeza que não ia ficar, né, não ia largar não, de jeito nenhum. E aí, tudo bem, falou que tudo bem, tá ok, ele só colocou algumas situações de, não, eu quero vê-los pelo menos uma vez por ano, tal. Fez uma proposta ridícula, que foi ele deixar de pagar a pensão para poder pagar as passagens, para ele poder ver as crianças. Eu falei, não, senhor, porque isso aqui alimenta, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, enfim, comuniquei, e aí eu voltei naquela questão lá da visita e também da pensão, que era uma coisa que me preocupava. E aí, o que eu fiz? Fui procurar na internet, né, algum documento, alguma autorização, e é importante a gente lembrar que essa autorização que eu procurei, e que, na verdade, eu acabei criando esse modelo, porque não existia, eu não encontrei nada a respeito, é diferente daquela autorização de viagem de menor que é colocado no passaporte. Porque aquela autorização que a gente faz na Polícia Federal para a criança fazer o passaporte, poder viajar sozinha ou só com um dos pais, ela é para viagem, ela é exclusivamente para viagem e não para residir, né? Então, eu precisava de uma coisa mais palpável, uma coisa que fosse mais segura, né? Que me desse uma segurança maior. E aí eu não achei nada. Então eu falei, vou criar esse negócio, né? Porque eu sou... Vamos criar. E aí eu criei um documento simples. Inclusive eu vou te passar para você deixar aqui também na descrição, né? Porque é uma coisa que pode ajudar muita gente mesmo. E aí eu fiz esse documento. E é uma coisa simples, é autorização de residência de menor no exterior. E aí diz o nome da criança, o passaporte, autorizo residir com a mãe, tal, né? Eu, não sei o quê. Enfim, vai estar aí tudo direitinho. Pedi para reconhecer firma, então eu fiz 2 vias, eu pedi para ele fazer 2 vias, reconhecer firma das 2, e aí eu apostilei uma, por precaução, e trouxe para cá. Quando foi para eu fazer a matrícula da escola, e também para fazer o pedido do título de residência no CEF, foi solicitado a autorização do pai. E não bastou o meu documento da audiência dizendo que eu tinha a guarda. Entendeu? Porque esse documento que eu tinha a guarda das crianças é um documento simples, ele não é um documento oficial, é uma cópia do processo. Já esse documento, ele salvou minha vida, porque foi pedido, porque na escola, quando você vai fazer matrícula, eles pedem os documentos dos dois, né, do pai e da mãe, e eu não tinha do pai. Então, esse documento foi o que me cercou aí de cuidados para eu não ter nenhum tipo de problema. Porque a minha preocupação também era, lá na frente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, virar e falar assim, não, raptou meus filhos e levou embora do país. E aí? Né? O que eu ia fazer ia me causar um transtorno enorme, né? Então, isso foi uma forma que eu encontrei realmente de me dar uma segurança maior em relação às crianças. E eu oriento todo mundo a fazer. Todo mundo que tem filhos de pai, que são de pais separados, ou mãe solteira que tem pai solteiro, né, que tenha o registro do filho em nome do outro, né, do outro pai, para realmente ter esse documento, porque ele pode fazer falta, né? Ele pode fazer falta aí nesse processo. É uma forma de se resguardar, né? Então, se acontecer alguma coisa lá na frente, você tem um documento que comprove. E para quem a pessoa diz assim, não vai de jeito nenhum, a pessoa já está com plano, já está com tudo para mudar,
mas o pai ou a mãe não aceitam que o outro leve as crianças. Tem alguma outra opção? Tem por meio judicial, né? Ele é um processo um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo, leva tempo, né? Geralmente o advogado ele vai pedir vários documentos que comprovam que você tem condições e por que você está tomando essa decisão, ou seja, você tem que levantar dados, dizer que o país vai oferecer isso e aquilo para a criança, que vai dar uma melhor qualidade de vida, que vai, né? Você tem que realmente ter condições de comprovar que para a criança isso é o melhor caminho, né? E aí tem que ser via judicial. Eu não vi nenhum caso de negativa, né? Todos os casos que eu acompanhei que tiveram que ir para essa instância, né? Que teve que realmente ser por via judicial, foram aprovados porque foi apresentado realmente uma condição bem favorável. Até porque essas pessoas que vão via judicial, geralmente vão com visto, né? Não vai vir como turista, não vai vir se arriscar, tem uma condição financeira para suprir realmente essa criança no exterior, então pode acontecer sim de ter que ir para esse viés jurídico por conta de uma negativa da outra parte, né? Mas se conseguir comprovar que vai ser melhor para a criança, em geral, o juiz tende a fazer essa autorização. Aí ele faz autorização para tudo, ele dá a guarda definitiva já chancelado, que vai ser para tal lugar, que a pessoa vai morar em tal país, e ele também dá autorização para emissão do passaporte, porque geralmente quando existe a negativa, nega tudo, né? Não quer assinar isso, não quer fazer passaporte, dificulta realmente todos os processos. E é importante eu também abordar aqui, que é uma coisa pessoal, mas que também funcionou, que foi, como eu falei no começo, eu sempre tive problemas recorrentes de falta de pagamento da pensão, e aqui aconteceu, né? Aqui realmente aconteceu essa situação. Ele foi agora, no final do ano, foi setembro, outubro, novembro, ele ficou devendo 3 meses, né? E, olha, tem que depositar. E é uma coisa que me desgasta demais, né? É uma coisa, assim, é muito, muito desgastante mesmo. E aí, passou 1 mês, passou 2, passou 3, eu chamei ele, eu falei assim, você vai para a justiça, tá? Eu tenho um procurador no Brasil, eu vou te colocar na justiça, porque não tem meios de resolver isso, tal. Aí ele virou para mim, bonitão, e falou o quê? Você saiu do país, você levou minhas crianças para longe, eu não tenho condição de ver eles mais. Eu falei assim, então, pera só um pouquinho. Peguei a documentação, escaneei e mandei. Falei, tá aqui, você me autorizou. No dia seguinte, ele fez o pagamento dos meses atrasados. Então, assim, se eu não tivesse esse documento, ele poderia falar, não, eu vou para o advogado, você quer receber a pensão, mas eu quero ver meus filhos, e aí? Né? Então, você está impedindo a minha condição de ver meus filhos e está exigindo que eu pague a pensão, embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas isso poderia virar um problema, poderia virar uma ação, poderia, né, dificultar realmente todo o processo, e eu consegui evitar um problema apresentando isso. De lá para cá, ele não atrasou mais um dia, entendeu? Então, é muito importante mesmo, porque realmente o fato deles estarem morando fora do país não isenta o pai da ou a mãe, né? Depende do caso, é que a gente tem muito mais recorrência de pais do que de mães, mas não permite, né? Não dá a ele a condição de não pagar, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a não ser, lógico, que seja um acordo entre as partes, mas aí eles precisam se resolver antes de vir para depois não ter nenhum tipo de problema. Não, com certeza, sim, eu acho que é uma ótima dica, principalmente para as pessoas terem em mente aí que isso pode se tornar um problema muito grande lá na frente. Então, já se resguardar para isso é um ponto assim importantíssimo. E esse documento, você chegou a apostilar? Precisa apostilar? Precisa fazer alguma coisa? Ou não? Só... Não precisa. Precisa reconhecer firma, porque para apostilar você tem que estar com a firma reconhecida. O apostilamento, ele é uma validação desse documento no exterior, né? Inclusive, quando eu fui no CEF, eu estava com os dois. Eu estava com aquele que eu só reconheci firme e aquele que eu apostilei. Quando eu peguei ali no meio da papelada, eu peguei aquele que só estava com firma reconhecida. Entreguei para a gente do CEF, ela falou, esse aqui não vale.
Olha Aí, só, opa, peraí, importantíssimo. deixa eu pegar aqui o apostilado. Aí eu mostrei o apostilado. Ah, não, esse aqui sim. Então, o apostilamento, que é essa validação do documento para fora do país, ele é fundamental. Ele tem que existir, porque senão é um documento que não vale nada. Ele vale para o Brasil. No caso lá da historinha lá que, não, eu vou reclamar na justiça. Ó, tá aqui, tá reconhecido, ok. Mas para cá, para efeitos de CEP, para efeitos de escola, o apostilamento, ele é fundamental. Não pode esquecer de jeito nenhum. Não, se realmente esse é um ponto muito importante, pouquíssimo falado. É muito importante ter essa noção, essa consciência. Porque hoje em dia existem várias pessoas que o casamento não deu certo, se separaram, e é uma vida melhor para a criança ou não, aí quem vai decidir são vocês, os pais, o juiz, enfim, não sei de que meio você vai fazer, mas se for fazer, muito importante que isso não te dê uma dor de cabeça lá na frente. Então, Exato. Cia, tem mais alguma coisa que você queira falar nesse aspecto, que você acha que possa... Sim, eu realmente, assim, quando eu abordei isso da primeira vez, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de gente. Eu achei que fosse uma coisa assim, não, eu tô colocando aqui para, né, mais uma informaçãozinha, mas não, é uma quantidade muito, 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 muito grande, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que estar muito conscientes e, claro, que a outra parte tem que também pensar sempre na criança, né? Sempre no que é o melhor para a criança. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né? Não quer dizer que o outro não vai ver a criança, não vai ter contato. Sempre pensar e lembrar sempre na questão do passaporte que ele tem uma validade menor. O passaporte para criança sempre tem uma validade menor do que o do adulto, né? Ele é gradativo, né? Cada idade tem um tempo diferente. Lembrar de colocar essa criança para poder viajar sozinha, né? Embora seja maluco para nossa cabeça, né? Falar, eu vou deixar meu filho viajar sozinho, é importante, porque às vezes o pai pode resolver falar assim, não, vou pagar uma passagem para ele vir para o Brasil, então, né? E eu acho que essa autorização, na verdade, não cabe só para Portugal, não, tá, gente? É para todo lado, porque é o tipo de problema que você pode ter em qualquer lugar, né? com certeza, verdade. Ficar atento com isso, porque se vocês colocarem, porque o passaporte tem 3 modalidades. Tem uma que viaja só com os pais, com os dois, que é o passaporte comum. Se você não fala nada, viaja sempre com os dois. Tem uma segunda modalidade que é viajar ou com um ou com o outro, mas sempre acompanhado, nunca sozinho. E a terceira modalidade que pode viajar acompanhado ou sozinho, né? Então, e isso na alfândega, na hora que a gente passa na imigração e tal, na alfândega não, né? Imigração, né? Nos aeroportos, eles olham e leem mesmo. Então, assim, eles param você, olha lá e tal. Teve uma vez que a gente passou e a pessoa não leu direito, o agente, né, não leu direito, ele falou assim, então, cadê o pai? Não, eles podem viajar ou com um dos dois ou sozinhos. Ah, não, é verdade. E passou. Então, é uma coisa importante. Então, tem que avaliar isso para depois lá na frente não ter esse entrave, né? Ah, não, mandou a passagem, mas agora eu tenho que ir junto e eu não posso porque eu trabalho, porque eu tenho minha vida. E aí fica barrado aí nessa questão. Então, é importante pensar nessa questão também. Eu acho que é isso. Eu acho que estão cheio de informação aí. Eu acho que tá bem completinho. Não, tá sim. Então, fica de olho aí nessa autorização e na modalidade do passaporte, que é super importante. E se conforme o passaporte vai perdendo a validade e tem que fazer um novo, você tem que botar de novo essa autorização ou já é uma coisa que vai agora automática? Não, tem. Toda vez que for renovar tem que fazer. Na Polícia Federal, quando você vai renovar o passaporte da criança, no próprio site da Polícia Federal tem o formulário. Se o pai não puder estar presente para poder fazer, o pai ou a mãe, né, o outro, né, o segundo, vamos colocar, né? É que a gente está falando do seu caso, fica mais fácil explicar. Vamos dizer assim. Se ele não puder estar presente no dia da emissão desse passaporte, ele pode sim preencher esse formulário, assinar, reconhecer firme e mandar via Correios. Então, ele não precisa necessariamente estar presente no dia da emissão do passaporte. Por um acaso, ele estava e acabou fazendo junto ali na hora. Mas na hora da renovação, ele pode mandar esse documento. Não é um documento qualquer, é o que está no site da Polícia Federal e tem que preencher e seguir realmente as orientações do site. Aí dá para
renovar através desse documento só assinado e com firma reconhecida mesmo. Não, e super importante, porque geralmente quem vai morar em Portugal tem a possibilidade aí de conhecer, tem a possibilidade de conhecer um mundo aí, né? Os países, as passagens são muito baratinhas. Então você ter isso em mente é muito importante não só para sua ida para Portugal, mas como todas as outras viagens, né? Exato, porque se você limitar esse passaporte, vai ser um problema. Vai ser um problema, porque não vai poder sair, né? Não vai poder sair daqui, vai ter que ficar presinho aqui, não vai poder viajar para canto nenhum. Então, olha, muito obrigada mais uma vez por contribuir aqui com mais informação para o canal, trazer aí um assunto que é tão importante e, como a gente já falou, pouco falado, e através da sua experiência, do que você vivenciou. Então, isso é muito importante. Muito obrigada mesmo mais uma vez e obrigada a todo mundo aí que está assistindo a gente. Espero que a gente tenha conseguido ajudar aí, tenha instruído melhor nesse caminho de levar um filho de um pai que não vai junto, de uma mãe que não vai junto. Então, obrigada, Cia, mais uma vez. Eu que agradeço. Um beijão. Beijo enorme. Tchau, tchau. E aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido essa entrevista, que ela tenha te ajudado aí no seu planejamento para ir morar fora. E se você gostou, curte lá embaixo, se inscreve no canal clicando naquele botãozão vermelho e badala o sininho que tá logo ao lado para você não perder mais nenhuma novidade. Porque assim como essa entrevista, eu vou trazer diversas pessoas, profissionais e muitas informações para você ir morar fora mais planejado, informado e consciente dessa mudança. E para você que está indo para Portugal, já facilitei a sua vida, construí um checklist com passo a passo da mudança. O link vai estar em algum canto aqui da tela, basta você clicar e baixar o seu. Então é isso, um beijo enorme, eu te vejo no próximo vídeo e bora morar fora!